compromisso. Vou de segunda a sexta para a escola, trabalho de segunda a sexta, vou para a igreja tal dia, vou para o vôlei tal dia, vou para o futebol, vou para o karatê, vou para o xadrez, natação. O que você tiver de compromisso. Descreva sua rotina. Guilherme, descreva sua rotina. Se eu for descrever minha rotina toda, vai dar um texto de 8 linhas. Pode colocar. Tá difícil aí? Vocês não sabem o que vocês fazem, não? Bora? Não vale colocar a noite toda jogando videogame. Né, Lívia? Não vale colocar a noite toda jogando videogame, né? Pode ir colocando O que é compromisso, não é o que é rotina, presta atenção. Tem gente me perguntando se eu vou colocar almoçar, jantar, escovar o dedo. Não, gente, compromisso, sua agenda. Agenda durante a semana. Você vai para a escola, você vai para o vôlei, você vai para o basquete, você vai para natação, você vai para o balé. Aula de inglês. Se for em família, é compromisso. Pronto aí? Quem já terminou vai abrindo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vocês estão prontos para fazer vigília, né? O povo desanimado. A hora mais gostosa vocês não querem não fazer vigília, orar, ler a Bíblia. Eu falei, prometi para uma pessoa aí que nós vamos ler o Salmo 119 todinho. Brincadeira. Qual que é, Davi? Lucas capítulo 9, quem já terminou? Na lista aí de compromisso de vocês, alguém listou mais de 10? Não, durante a semana, alguém listou mais de 10? Tem mais de 10 compromissos? Tem mais de 10? Mais de 10? Mais de 10? Não, aí não, é aquele compromisso. Vem cá, Babi. Pode vir, Babi. Traz sua lista aqui. Quem listou apenas 5? Pode vir, Ari, vem cá. Vem cá, Babi. Vem cá, gente. Eu nem listei, eu tava mentira. O tio Bernardo falou que não vai nem levantar a mão, então vê namorado. José fez 10. Boca, você colocou. José fez 11. Ei, aqui ó. Quais são os seus compromissos durante a semana? Às 5 horas. A igreja, geralmente aos domingos ou sábados. E sexta é PG, mas geralmente eu não consigo ir. Tá, faculdade, que é o que mais tomou tempo. Curso integral também, né? Então vai das 6 da manhã até as 6 da tarde. Aí depois que eu saio da faculdade eu vou pro treino, às vezes eu consigo sair do treino e ir pra academia e volto pra casa, ou eu volto pra casa e vou estudar ou estudo direto na faculdade. Aí tem um dia de ensaio, que ensaio do humor, e aí esses treinos cada dia é um diferente, né? Então, por isso que deu mais diferença. Cada dia é um treino diferente. E aí quando não tem algum treino na academia, eu saio para correr. E de manhã cedo, no café eu faço para devocional.
ver a dança do ar. Quando eu durmo e toco aula, aí depois, às vezes eu fico na faculdade, às vezes eu volto pra casa, mas eu tenho que chegar de noite porque eu tenho jiu-jitsu. Aí eu também tenho um compromisso com a Ana nos fins de semana. Tem o vôlei da igreja. Domingo tem grupo ultra para EBD. Aí pode colocar a gente aí. E eu falei que tinha 5, mas eu esqueci que eu também saio no coral. Os dois atingiram o objetivo que eu imaginei. Eu achei que ia chegar aqui e ninguém ia falar nada de igreja. Tem alguém que listou aí e não colocou igreja na lista? Não pode mentir. Tem ou não tem? Tem, você não quer levantar a mão. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui antes. Quem não é crente aqui, levanta a mão. Tem alguém que está visitando que não é crente? Pode levantar a mão. Todo mundo é crente? Todo mundo veio de outra igreja? Tem gente de outra igreja? É isso? É? Amém. Então tá bom. Só para saber. Todo mundo é crente? Sim. Amém. Amém, como diz Laís, amém a misericórdia. Ok, nós vamos falar então sobre compromissados, que é o tema de vocês, né? Compromissados. E o tema que foi passado para mim é de Lucas, capítulo 9. Quem já abriu aí, a gente vai ler a partir do versículo 57. Não joga fora a sua lista, que depois no final nós vamos falar sobre sua lista, tá? Eu gostaria que você refletisse sobre a sua lista. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Assentados mesmo como nós estamos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá? Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm tocas, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Respondeu Jesus: Deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós pedimos agora o entendimento do Senhor por tudo que nós formos falar aqui. O Espírito Santo do Senhor tenha liberdade no nosso meio, de trabalhar em cada um de nós. Convença-nos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos ser melhores diante do Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém? O texto principal, não sei se você viu lá nas redes sociais, é o último, Lucas capítulo 9, 62, que diz: Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa expressão de lançar a mão no arado aí de Lucas 9, 62, ela é uma metáfora muito forte, usada por Jesus para poder falar sobre compromisso e discipulado, um discipulado verdadeiro. Eu queria ter mostrado alguns vídeos aqui, mas não vai passar. Alguém sabe o que é arado? Os mais antigos sabem, né? E eu queria mostrar para vocês como é feito o arado. O arado é um aparelho de ferro que ele é encaixado em 2 bois ou um só, normalmente 2. E aí a pessoa que está com a mão no arado, ela tem que ficar com uma no arado e a outra para coordenar o bicho. E ali o bicho vai puxando
e o arado vai abrindo a terra para que seja plantada alguma coisa. Acertou, Pedro? E aí, na Palestina, isso era muito comum. Por isso que Jesus usa esse exemplo, né? Para esses três personagens. Olha só. Quando a gente começa a ler, nós vamos ter 3 tipos de pessoas. E eu queria ver se você é uma delas. A primeira pessoa é o entusiasmado impulsivo. Ele fala, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que você for. De imediato, Jesus chama e fala, não, eu vou. Onde você for. Jesus olha para ele e fala, olha, isso aqui envolve sacrifício. Não é bem assim. Você tem certeza? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, eu não tenho onde dormir. Onde o meu Deus mandar, eu vou. Você tem certeza que você quer vir atrás de mim? E a gente observa no texto que não tem uma resposta ali. O segundo é um discípulo meio hesitante, porque primeiro ele pede para deixar enterrar o pai, que era algo muito importante. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu aproveitar a minha vida, depois eu vou te seguir. E Jesus pega e fala para ele, olha, então deixa os mortos enterrarem os seus mortos. O reino de Deus ele tem urgência, ele tem prioridade. A família fica depois. E aí o terceiro é um discípulo meio dividido, que ele fala assim, Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu ir lá despedir do meu pai e da minha mãe, do meu primo, do meu periquito, do meu papagaio. Jesus responde, olha, quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Você vai mesmo? Essa mão no arado hoje, se a gente for olhar hoje, está muito fácil, né? Tem máquina hoje para abrir a terra. Eu pesquisei de antes e pesquisei de depois, que eu trouxe para vocês, mas não deu para passar ali. Como que é a máquina hoje? A pessoa entra dentro do trator e a máquina já vai abrindo um buraco assim, o negócio é rápido, né? E vai retinho. Não precisa mais daquele sacrifício de ter que lutar ali com o bicho e ter que fazer tudo muito certinho. Mas se a gente for olhar nesse sentido aqui que Jesus está dizendo, o lavrador ele tinha que segurar bem firme para o arado não sair da mão, e ele tinha que puxar o boi, e aí não dá tempo de olhar para trás. Não tem como olhar para trás, porque precisa ficar muito reto. Senão o sulco fica torto. O buraco que abre chama sulco. O sulco fica torto e o campo fica mal preparado. Então tudo tem um propósito. Mas qual que é a relação disso então com o compromisso? A primeira relação da ideia de compromisso é a decisão que muda tudo. A gente precisa falar sobre seguir Jesus. E é algo muito sério. O que é seguir Jesus de verdade? É uma decisão que você precisa tomar agora para mudar a sua vida totalmente. Jesus está nos alertando aqui que o reino de Deus é urgente. Quando nós seguimos a Jesus, automaticamente nós queremos que outros sigam também. E o que a gente tem feito? A gente tem decidido mesmo seguir a Jesus todos os dias, mesmo que seja difícil. A gente está pronto para isso? Quando a gente fala de compromissado, e amanhã a gente vai falar um pouco mais de compromisso, compromisso tem que ter foco. O lavrador, quando ele está ali abrindo o sulco da terra, ele não tem como olhar para trás, ele não pode distrair. E o que mais te distrai hoje? Alguém se arrisca? Escola te distrai? O que mais? Serviço te distrai? Ah, muito bem, levantem aí os bichinhos. Redes sociais, celulares. Tem muita coisa que tem que tirar do nosso olhar de Cristo. E Hebreus 12:2 vai dizer que o cristão precisa olhar para Cristo, não para as outras coisas. Filipenses 3,14, Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que é esse olhar para trás? O que faz a gente olhar para trás?
É o medo, as amizades que não nos incentivam, essas redes sociais, a nossa vida social, pressão de escola, igual o Guilherme falou. Ou um pouco mais a fundo, a gente pode dizer das mágoas, dos erros do passado. Isso tudo tira o nosso foco e a gente olha para trás. Ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Jesus sabia que seguir esse caminho tinha que ter uma ruptura do passado. Por isso que nos 3 exemplos ele fala, olha, não tem onde reclinar a cabeça. Olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Olha, tem certeza que você tem que seguir? Tem que ter uma ruptura com o passado, porque Deus não é Deus de passado. Deus é o Deus do presente e Ele olha para o nosso futuro. De eternidade a eternidade. Mas a gente sabe que muitos ainda olham para trás. E aí eu tenho uma notícia muito triste para te dizer. Porque o inimigo também sabe que você está olhando para trás. O diabo está o tempo todo te vigiando. E ele sabe que você está olhando para trás. E o que te faz olhar para trás? Será que é medo de perder os seus amigos? É medo de não ser aceito? É pressão da escola, do grupo, da internet? Tem pecado oculto aí? Culpa? Ferida não curada? E eu queria ir um pouquinho mais a fundo, porque Deus tem colocado na minha vida pessoas que estão gritando de dor. Você olha, está tudo certo, mas a hora que você olha dentro dos olhos, os olhos não brilham mais. E a hora que você começa a conversar, a pessoa diz, alguém aqui não tem problema hoje? Levanta a mão. Quem não tem problema hoje, levanta a mão. Não vou nem considerar os menores, tá? Só os mais velhos. Tem alguém que não tem problema? Me fala que eu quero grudar em você hoje. Todo mundo tem problema urgente. Seja problema financeiro, problema familiar, trabalho, escola, todo mundo tem um problema. E na idade de vocês, os problemas são mais aguçados. Se a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai criando uma casca. Mas vocês não têm casca ainda. E todo problema que chega, vai lá no fundo. E isso dói. Eu posso dizer pela tia Silvia, eu posso dizer pelo tio Wilson, posso dizer pelo tio Carlos Sérgio, a Sônia. Dói na gente ver vocês sofrendo. Dói. Dói saber que muitos de vocês têm pecados e não conseguem confessar. Está carregando, ó. E não consegue confessar. Não consegue falar com o pai, não consegue falar com a mãe. Muitos aqui nem têm relacionamento com o pai e com a mãe. Isso dói. E infelizmente, isso tira o seu foco de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Você não consegue ter os olhos fixos em Cristo porque o seu foco está nos problemas. O seu foco está no medo. O seu foco está na vontade de controlar a sua própria vida, principalmente os que estão chegando à maioridade ou já passaram da maioridade. Eu sou dono da minha vida, daqui para frente eu que mando. Meu pai e minha mãe não respondem mais por mim. É ou não é? Eu estou errada. Eu já tive a idade de vocês. E a gente não esquece das afrontas que a gente faz com o pai e com a mãe. A gente não esquece do erro que a gente comete. Olha só, quando você olha para trás, você vai perder o foco do futuro. Você já deve ter ouvido em algum lugar que vive de passado é museu. É ou não é? Quem vive de passado é museu. Você chega no museu, você vai ver um monte de coisa antiga. Por que você quer ficar olhando para trás? Às vezes o problema não é seu, mas você está carregando. Por muito tempo você está carregando algo que não foi culpa sua. Olhar para trás vai implicar, então, um desapego desse antigo eu seu. Tem que ter um desapego do pecado. Tem que ter um desapego aí dessa zona de conforto que você está. Tá tudo bem mesmo, o problema já existe,
Deixa do jeito que está. E aí quando a gente fala de discipulado, vocês têm ouvido muito falar sobre discipulado, o pastor Samuel vai falar muito com vocês sobre discipulado, PGM fala sobre discipulado. Ele vai exigir uma renúncia desse passado para poder seguir adiante, mesmo no meio das perdas ou das críticas. Por isso, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É isso que Jesus vai dizer. Quando a gente olha o exemplo de Pedro, lembra lá, Mateus 14? Pedro está no mar, Jesus fala assim, vem Pedro, põe o pezinho na água. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está andando sobre a água. Quando ele desvia o olhar, o que acontece? Faz o barulhinho, vai, que você fez. Isso mesmo. Participa. Eu trabalho com medo. Pedro afundou. Porque desviou o olhar de Jesus Cristo. Outro exemplo que a gente vê de gente que se deu mal. Gênesis 19, a mulher de Ló. Quando ela olha para trás, o que acontece? De quê? Vira uma estátua de sal. Deus falou, Ló, pega a sua família e vaza de lá. Mas não olhe para trás. O que a mulher fez? Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló. Virou uma estátua de sal. Ah, vocês estão... Tudo ministério infantil, ó. 10. Mas quem mantém os olhos fixos em Jesus Cristo chega no destino. Presta bem atenção. Quem dirige aqui sabe. Quando a gente está dirigindo, o retrovisor serve para quê? Para fora ou para trás? O retrovisor é sinal de alerta. Você vai olhar para frente, se não olhar para frente, você bate. Você vai olhar para o retrovisor para ficar atento. Tanto é que quem começou a fazer aula aí sabe. Primeira coisa que o instrutor fala, regula o retrovisor de um jeito que você não tem que ficar assim com a cabeça. Você vai olhar, porque você tem que olhar para frente. Se você não olhar para frente, bate. E quem bate na traseira está sempre errado. Boa. Quem bate na traseira está sempre errado. Então por que a gente insiste em olhar para trás se tudo leva a gente a olhar para o autor e consumador da nossa fé? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço, mas tem também um privilégio. Seguir Jesus tem um custo, mas tem um privilégio. A Bíblia vai mostrar para nós exemplos de jovens que decidiram seguir a Deus, mesmo custando muito. Daniel foi um deles. Daniel pagou um preço altíssimo de renúncia, por amor ao Senhor. Nós acabamos de falar de Pedro. Paulo também precisou renunciar muita coisa por amor ao Senhor. E eles não olharam para trás. E eles hoje são inspiração para nós. Quem quiser vir após mim, diz Marcos 34, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Quais são os custos? Abrir mão do pecado para certas companhias. Com quem que você está andando? Como diz o ditado, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Quem que você está andando? Dizer não às tentações. Viver com valores diferentes dos da maioria. E os privilégios, claro, é conhecer o amor de Deus, fazer parte de algo eterno, ter paz, propósito, esperança de algo que é real. Então decide hoje, tá? A decisão que Deus espera de você é para agora, não é para amanhã. Tem muita gente deixando a vida levar. Eu sou jovem ainda, eu quero viver a vida, eu não quero compromisso. E ainda assim, diz um termo que eu acho pesado. Eu não quero compromisso com a igreja. Seu compromisso nunca vai ser com a igreja, vai ser com Cristo. Quando nós temos compromisso com Cristo, nós nos responsabilizamos com as coisas da igreja. É automático.
Nós amamos fazer as coisas da igreja. E eu gostei aqui da lista dos meninos, porque tem ensaio do louvor, tem EBD. Quando nós nos comprometemos com Cristo, nós temos prazer nessas coisas. Não é difícil levantar domingo de manhã para quem tem compromisso. E eu fiquei chateada um dia, eu vou pedir até licença para a tia Silvia, um desabafo que ela fez no grupo. Eu não lembro se foi PGM, eu não lembro se foi Escola Bíblica Dominical. Culto de quarta-feira, obrigado por ter me lembrado. Que era a responsabilidade de vocês, e parece que apareceram 2 pessoas. E ela colocou um texto que doeu meu coração. A hora que os meninos me mostraram, eu falei, se a carapuça serviu, o recado foi dado. O que é mais importante do que estar na presença do Senhor? Todo mundo aqui já ouviu que o céu é real e que o inferno é real. E aí? Qual que é o caminho que você está escolhendo? Ah, tia, mas eu tenho outras coisas para fazer. Ok, você tem outras coisas para fazer. Ok. Mas se você estava em casa e não tinha nada para fazer? Tem boa parte aqui de gente que já estuda à noite. Tem gente que vai chegar tarde do serviço. Agora, tinha gente que dava para matar uma natação, um jiu-jitsu, um balé. Dava para matar uma quarta-feira no mês. Dava, gente. Dava. Deus quer firmeza da gente. Ele quer discípulos, não apenas simpatizantes. Está muito confortável para a geração de vocês chegar, sentar, levantar. Entrou aqui, saiu por aqui. E eu preciso trazer para vocês a lembrança de que a eternidade é real. Onde você vai passar a sua eternidade? Aonde você quer passar a sua eternidade? Ah, meu pai e minha mãe é crente, então eu sou crente. Não. Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa seguir a Cristo. Dessa lista toda que você fez, a sua prioridade precisa ser leitura, oração, compromisso com Jesus. Você precisa amar Jesus. Eu costumava sempre dizer, lá no Buriti, que por muitos anos, nós que nascemos no lar cristão, é muito fácil ser crente. É muito fácil. Pai e mãe costumam a gente ir para a igreja, está tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Até porque Provérbios vai falar que ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Para quando envelhecer, ele não vai desviar desse caminho. É isso que pai e mãe tem que fazer. E que se eu pudesse amarrar o pai e a mãe de todo mundo aqui hoje, eu ia falar, por que você não está levantando seu filho domingo de manhã para ir para a igreja? Por que não leva para quarta-feira? Porque por muitos anos eu conheci o Deus dos meus pais. Eu vi dentro da minha casa, meu pai e minha mãe fazendo trabalho de libertação com gente de Umbanda, gente manifestando demônio dentro da minha casa. Eu olhava e falava assim, será que um dia isso vai acontecer comigo? Será que eu vou fazer isso? Mas eu conheci o Deus dos meus pais, não o meu Deus. Até chegar na idade de 18, 19, que eu fui morar em Caldas Novas, fui morar sozinha. Aí sim, como diz o ditado do bom goiano, eu vi a avó de cueca atrás do toco. Vi. Porque a coisa começou a ficar feia. Estou sozinha e agora? Cadê meu pai e minha mãe? E aí a gente começa a conhecer um Deus que é real, porque a gente precisa dele. Na hora da emergência a gente precisa dele. Mas eu queria que você não precisasse dele só na hora da emergência. Eu queria que você precisasse dele 24 horas, desde a hora que você levanta, a hora que você deita. Porque você vai decidir seguir esse Cristo. Conhecer o seu Deus, não o Deus do seu pai e da sua mãe. Ter o prazer de abrir
abrir os olhos e falar, meu Deus, meu Senhor. E sentir nos poros da sua pele, Deus tocando na sua vida. É isso que eu queria nessa noite. Eu não sei se você já teve essa experiência. De falar assim, não, a partir de hoje eu vou seguir a Cristo. Não é uma religião, não é nada, não é o meu pai, minha mãe, não, é um novo estilo de vida, eu quero andar diferente. Eu quero colocar a mão na arada, eu não quero mais olhar para trás. Eu quero assumir essa direção e continuar nesse caminho. Até porque para a gente estar seguindo a Cristo, precisa ter perseverança. A gente tem que continuar até o final. E aí está tocando essa música que eu pedi para a Bárbara colocar. Se eu cair, a tua mão me levanta. E é sobre isso. Ninguém está dizendo que a vida com Cristo não vai ter quebra. Pelo contrário, Satanás está o tempo todo nos cercando, doidinho para a gente cair. E as nossas próprias vontades também fazem a gente cair. Nem sempre é culpa do diabo não, viu? Muitas vezes são nossas escolhas. O diabo está só lá assim, aplaudindo. É isso aí, continua. Tem uma ilustração que eu gosto muito do Zé. O Zé estava em cima do muro. De um lado tinha o céu, do outro lado tinha o inferno. E o céu estava assim, vem Zé, vem Zé, vem. E o Zé olhava para o inferno assim, o inferno tudo parado. O diabo sentado só olhando para ele. Ele olhava de novo para o céu, vem Zé, vem Zé. E ele olhava de novo para cá e todo mundo só olhando. Aí o Zé resolveu reagir. Ele olhou para o diabo e falou assim, escuta, você não vai me chamar não, o céu está me querendo. O diabo olhou para ele e falou assim, para quem que eu vou te chamar? Quem está em cima do muro já é meu. Você vai ficar em cima do muro até que dia? Qual a decisão que você vai tomar? Cristo ou Satanás? A decisão precisa ser hoje. Lançar a mão no arado começa o trabalho de Deus. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu estou à sua disposição para trabalhar no teu reino. Não olhar para trás é não desejar o que ficou, é não se distrair, não ter saudade do passado. Muitas vezes a nossa carne vai pedir para a gente olhar para trás. Não olha. Não olha. Olha para frente, mantém os olhos fixos em Jesus. Faz igual Pedro. Não afunda não. Olha